Olá, boa tarde, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso 11º dia de Refletindo com Chico Xavier. A nossa querida Gabriela Mulher está aqui junto conosco. Seja bem-vinda. Uma alegria contar com você, Rosângela também. Hoje nós vamos ter a presença de um amigo muito especial. A Babi está chegando também, seja bem-vinda. Um amigo que a Babi não conhece, então a Babi veio também para conhecer esse querido amigo. É um querido amigo que eu falei assim, que das pessoas que estou fazendo a live compartilhada, trazendo esses convidados, esse é um dos únicos que eu conheci pessoalmente, ele e a Cleia. Os outros só virtualmente do coração, mas que alegria, né? Na verdade, a gente sente a mesma emoção conhecendo pessoalmente ou conhecendo aqui pelas lives que a gente está fazendo, porque a gente acaba se interagindo, estamos tendo uma sintonia muito alegre, muito gostosa, essa energia que flui quando a gente faz essas lives, realmente traz uma paz, traz uma alegria que a gente não tem tamanho. E enquanto a gente aguarda o nosso querido amigo chegar, eu estava fazendo uma conjectura antes do nosso bate-papo e vejo que interessante. Eu comecei a fazer o meu tour pela terra mineira de Uberaba. Falamos no meu terceiro dia com a Cleia. Nós trouxemos a Cleia lá do Grupo Espírita da Prece de Uberaba. E aí de Uberaba nós fomos para onde? Nós fomos para Pernambuco, no Recife. Nós fomos lá no Recife e nós fomos fazer no quinto dia um bate-papo com a Babi. Olha quem está chegando também, a nossa querida Aprendizes Espíritas e o Espiritesco, a Júlia Medeiros, com seu galo. Cadê o galo, Júlia? Está bem aí? E aí depois, a Marina está entrando também. E de Pernambuco, de Recife, nós fomos para onde? Nós fomos para São Paulo. Na verdade, São Paulo, mas em São Bernardo do Campo, onde a gente foi conversar com a nossa querida Flávia, do Amigo Espírita. E ontem tivemos a grata satisfação de ir para onde? Aracaju. Aracaju, estávamos ontem em Aracaju falando com a nossa querida Laura Lins, que amanhã convida a todos para o programa Mundo Jovem Espírita pelo canal do YouTube. Os galos estão bem, Julinha? Aqui? Bom, olha, o nosso convidado já chegou, então vamos trazer o nosso querido convidado lá diretamente da terra do pão de queijo, da terra do Uber, o nosso querido Victor Von. Vamos aguardar a entrada dele aqui. Seja bem-vindo, querido. Cadê? Vamos aguardar o Victor, estamos aguardando ele. Olá, meu amigo Aloysio, que imensa alegria, que imensa alegria estar aqui fazendo uma live com você. Ainda bem que você me chamou de você, né? Porque o povo fica me chamando de senhor. Para, né? Veio na ponta da língua aqui e voltou. Bom, eu estava dizendo o seguinte, que das pessoas que eu já estou fazendo essas lives, trazendo esse pessoal para a gente bater um papo, as duas pessoas que eu conheci pessoalmente foi a Cleia, que é de Uberaba, e você, que a gente conheceu quando a gente foi no Quinto Céu. Na verdade, a gente se conheceu, a gente se falou, tudo mais, e só fomos fazer a ligação depois do home office. Exatamente, exatamente. E que o meu primeiro home office que eu participei, eu literalmente caí, você lembra? Eu fiquei de lado. É verdade, é verdade. O dia que... Foi muito engraçado, eu lembro que eu estava um dia aqui em casa, né? E aí, sabe quando parece que tudo faz sentido? Tipo, parece que as coisas começaram a ligar. Eu falei assim, gente, mas peraí, eu conheço aquele Vitor Sônego já, mas de onde? Aí eu lembrei, falei, nossa, eu acho que ele é aquele cara que estava ficando entrevista no Congresso Espírita de Berlândia aqui com os expositores. Aí eu falei, nossa. Aí eu mandei mensagem pra ele na hora. Eu falei assim, cara, eu já te conheço, você lembra de mim, não? A Julinha tá falando saudades de você, ouvir você, bom, o amor da minha live, olha lá. Tô vendo aqui agora, Juju. Um beijo pra você, tô com muita saudade da minha amiga Juju também, lá de São Paulo. Muito Ela bom, e os galos dela, né, irmão? Ela e os galos dela. Às vezes a gente tá
É engraçado quando ela faz live de manhã ou à tarde e aí ouve os galos cantando no fundo. Muito Então, bom. Von, eu lembrei de bem essa questão da entrevista lá, que você tinha me falado exatamente na época da entrevista do André Trigueiro. Ó, ele falou, o André tá para vir para cá, para o Congresso Jovem, fica aí de boca que você pega ele. Eu com a maior cara de pau, né, como sempre, né, maior cara de pau. Oi, o André, como é que vai você? Tudo bem? O André olhou para mim, como é que vai? Nem sabe quem eu. Meu filho tem um canal do YouTube e tal, não sei o que. Ele, não, pode ficar tranquilo, deixa eu terminar ali do Congresso Fala e me espera aqui que a gente... mas foi muito bom. A oportunidade que eu tive de conhecer o André foi antes, não foi nem uma palestra espírita que ele fez, ele veio como jornalista mesmo, ele veio aqui no CDL, aqui de Uberlândia, no Centro de Convenções, convenções não, dos lojistas de Uberlândia, e ele veio dar uma palestra de Setembro Amarelo, né, para a valorização da vida. E aí depois que acabou a palestra dele, a gente foi conversar com ele um pouquinho. Nossa, muito gente boa, muito tranquilo. Ele foi super receptivo com a gente. Então, ele é muito tranquilo mesmo. Gostei muito da experiência que eu tive com ele. Todos eles, eu fico assim impressionado com a receptividade que eles dão pra gente. Com todos que a gente conseguiu entrevista, que a gente fez uma maratona, na verdade, de entrevistas, né, no Quinto Céu. Era para o Vitor entrevistar o Rossandro, que tinha faltado quando ele veio aqui no ID, e era para ter feito a entrevista com o Simão Pedro. Uhum. E aí depois foi uma... A Júlia estava falando que você convencer sua mãe para fazer um home office com a mãe dela. Bom, isso aí eu já joguei lá atrás, e já até desisti. Convencer já. Eu já até desisti, porque fizeram tanta pressão para eu ir para o home, eu fui. Fui lá no home office, fui não só eu, foi em 2. Né? Foi mesmo. Eu lembro do Dia dos Pais, né? Foi aquele primeiro que você foi. Foi. Eu lembro. O primeiro foi antes. O Dia dos Pais foi o segundo com o Beni e o pai dele. É verdade, eu assisti os dois. Ó, tá entrando aqui, Von, aproveitando, na nossa live, tem 2 grandes amigas que fazem parte desse projeto que a gente está desenvolvendo, chamado Encontro Espírita. É a Babi, que é a Bárbara, lá de Pernambuco, do Ser Espírita, e a Flávia, que é da Amiga Espírita, que também faz parte do nosso grupo. E a gente está querendo, até numa live que a Carol teve com a Babi nessa semana, a gente está querendo ver se a gente organiza de colocá-las as duas num home office, não exatamente no mesmo dia, porque elas têm bastante conteúdo, são pessoas que realmente podem agregar bastante para a família home office. Com certeza. E esse projeto, Von, deixa eu te falar, já aproveitando fazer propaganda, e é uma propaganda inclusiva. Na verdade, esse projeto que a gente está criando, que vai ter início agora em dezembro, chamado Encontro Espírita, é formado por meu perfil, pelo da Amiga Espírita da Flávia, da Ser Espírita, que é a Babi, a Camila Tosini, querida amiga lá de Curitiba, e o Anderson do Gurizada Espírita. Na verdade, a gente está formando esse grupo, não é um grupo fechado, é um grupo aberto, e a gente gostaria depois que mais pessoas viessem fazer parte dele, agregar, e no começo a gente vai fazer lives em duplas, depois vamos trazer pessoas, a gente quer ver se abre bem para todo mundo participar, não é um grupo nosso, é um grupo de todos. De todos. Entendeu? Então, aqueles que quiserem vir agregar, trazer ideias, a gente criou mais a gente, porque a gente estava no grupo dos desafios da tarde, mas é aberto a todos, tá bom? Nossa, legal. Fica aí o convite. Muito bom, Luiz. Depois a gente conversa direitinho sobre. Muito bom. Certo. Ô, Von, antes da gente dar início, a gente estava conversando no particular, então você gosta, e eu achei prudente e legal também, de a gente fazer uma prece antes, né? Sim, então, muito bom. Você faz a prece de abertura e eu faço de encerramento. Fechou, combinado. Antes só vamos fazer a oração primeiro, que aí a gente já inicia já. Então, vamos nesse momento agora. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso irmão mais velho, a Jesus, nosso querido amigo. Nós que estamos em caminhada, a gente que está tentando chegar mais um pouquinho perto desse Espírito que é o caminho, a verdade e a vida, para nos levar até Deus, nosso Pai de amor. Esse irmão nosso que veio há tanto tempo nos ensinar, nos trazer lições belíssimas, nos ensinar o amor sublime, que mesmo diante desse tempo a gente está tentando agora compreender
esses ensinamentos, mas principalmente vivenciá-los. Uma batalha diária, dia após dia, onde nos é ofertado o pão espiritual, novas oportunidades, novos recursos que nos são oferecidos para que a gente consiga retribuir tudo isso, todas essas bênçãos que a gente recebe. Então, nesse momento, que a gente consiga nos conectar um pouquinho mais com Ele, nos lembrando sempre de que Ele, diante de todo o seu amor divino, está sempre ao nosso lado. Nos momentos felizes, nos momentos de aprendizado, nos momentos que a gente se esquece dele. Ele sempre está do nosso lado. Que a gente possa se conectar com a espiritualidade amiga, nos intuindo, nos instruindo nessa tarde, nessas reflexões de hoje. E que a gente possa colocar em prática, que a gente possa transcender apenas esse campo teórico, que a gente coloque em prática com o nosso próximo, principalmente com nós mesmos. Então que Jesus possa abençoar e iluminar os nossos caminhos e que a cada dia a gente possa se sentir mais próximo dele. Que assim seja. Assim seja. Muito bom. Você ia falar alguma coisa? Vou só me apresentar rapidinho, porque talvez muita gente não deve me conhecer. Ah, é bom, isso que eu ia te pedir mesmo. Se apresente, por gentileza. Beleza. Me chamo Victor Von, falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais, né? Minas Gerais é a terra do pão de queijo, como a Luísa bem adiantou. Aqui em Uberlândia eu faço parte do Grupo Espírita Universitário, que é um grupo onde a gente estuda as obras básicas, né, dentro da universidade. E não é porque a gente chama universitário o grupo, não é porque a gente somos pesquisadores e inteligentíssimos sobre espiritismo. Não, é porque a gente reúne no âmbito da faculdade por conta dos afazeres, né, da falta de tempo que a gente tinha, às vezes um curso integral ali, a gente não estava tendo tempo de ir no centro, que é uma coisa que a gente sempre gostou muito. Então a gente tentou levar um pouquinho da vivência, pelo menos dos estudos do centro, para dentro da universidade. E é um movimento que a gente tenta expandir, né? Hoje a gente já sabe da existência de outros grupos também, que têm a mesma proposta, com nomes diferentes também, mas o que importa é o estudo, o que importa é esse aprimoramento moral e intelectual, né? Aqui eu faço parte do Mildim também, que é o estudo minucioso do Evangelho, que a gente estuda, né, o Novo Testamento, a visão da doutrina espírita, mas de uma maneira bem minuciosa mesmo, como o próprio nome diz. Quem começou esse movimento foi o Honório Abreu lá atrás, lá na Federação Mineira aqui, né, espírita. E o Honório Abreu, grande mestre do Haroldo, né, ele fala muito do Honório Abreu. E tem até no YouTube também o do Aloísio, né, o charado nosso querido Aloísio, o Aloísio Elias, aqui de Uberaba, aqui pertinho de Uberlândia, que ele também faz um miudinho, né, um estudo minucioso, que é muito interessante. Eu estou muito feliz de estar aqui com o nosso querido amigo Aloísio Sônego para estar refletindo mais uma mensagem nessa tarde de hoje. Muito obrigado pelo convite, já que Jesus possa nos abençoar. Se Deus quiser. Ô, João, é o seguinte, esse projeto aqui iniciou, na verdade, quando eu comecei fazendo reflexões ao cair da tarde. E aí estava pegando o livro Sabedoria não. Ixi, agora eu sumi o nome do livro. Do Lorival Lopes. Ah, não. Não é Livro de Sabedoria, não. Era um livro do Lorival Lopes que eu estava fazendo mensagens aleatórias. Aí me veio a intuição de fazer leituras de pequenas mensagens psicografadas pelo Chico, que trouxesse algum ensinamento, que a gente pudesse ter algum proveito. E aí eu dei o nome, vindo já para esse perfil, porque até então estava com o meu perfil particular, vindo já para esse perfil, aí eu criei o Refletindo com Chico Xavier, que são mais 21 dias. Porque eu comecei o primeiro no desafio que o Marlon passou para mim. Eu fiquei o tempo todo na live deles, cutucando a Evelyn, que faz parceria com ele na live matinal, para ela ir para o home office. Então quando ela falou, tá bom, eu vou para o home office. Mas agora nós vamos desafiar o Aloísio para o desafio. Aí eu fiz os 21 dias, e agora comecei esse outro do Refletindo com Chico Xavier. Eu trouxe essa mensagem, eu vou escolhendo mais ou menos a mensagem de acordo com o que a gente vai sentindo, né? Me tocou essa mensagem para passar para você, não sei porquê. Tá? Eu achei que ela é muito pontual e ela tem uma dicotomia muito legal da forma de analisar. Né? E eu fiz até umas inserções aqui que depois na hora a gente pode estar fazendo
as pausas, se for o caso. Você quer Beleza. ler? Você quer comentar? Beleza. Como você quer fazer? Então, acho que a gente pode ler a mensagem, né? A gente lê ela inteira e depois vai voltando, ou você quer que a gente já vai discutindo? Não, podemos ler inteira. Podemos ler inteira. Combinado, Tá? combinado. Então vamos ler inteira. É mensagem do livro Deus Aguarda, né? Pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito da Meimei. E a mensagem chama Ante os Outros. Então, e antes de começar, eu acho interessante, porque muitas mensagens da Meimei são orações que ela faz. Né? E essa mensagem aqui também é uma oração. Né? Ontem, inclusive, com a Laura, nós falamos sobre a oração do pão. E foi muito pontual, porque... Do Espírito de Verdade, essa mensagem maravilhosa. Maravilhosa. Porque é o pão personificado, não é a Meimei falando a oração do pão, foi o pão personificado falando. Sim. Né? Mandar um abraço para o nosso querido espiritista nerd que entrou aí, nosso querido André Pádua. André Pádua, um abraço para o André, aqui de Minas também. O cara mais pote do home office. Mais pote do home office, muito bom. Mas, realmente, essa mensagem a mensagem do pão, ela é muito bonita. Tá no Espírito de Verdade, eu já li ela algumas vezes já, eu acho ela muito interessante, muito mesmo. Então, é bom a gente já ter a noção de que essa mensagem é uma oração antes de começar, para que a gente consiga se conectar mais nela, né? Então, vou começar a ler. Então, repetindo o nome do livro, Deus Aguarda, pelo Chico Xavier, o Espírito Meimei. Ante os outros. Senhor, ensina-nos a compreender a importância dos outros. Em verdade, recolhemos de alguns as dificuldades e os problemas. No entanto, de inúmeros outros obtemos as alegrias e as bênçãos que nos enobrecem a vida. Entre alguns outros, surpreendemos os adversários gratuitos, que, por vezes, buscam entravar-nos os passos, fazem-nos entender, porém, que entre muitos outros encontramos os amigos e os benfeitores, os companheiros de ideal e trabalho, os que colaboram conosco em nossas realizações e os que nos aliviam nas tribulações do caminho. De alguns temos a censura, mas de outros procedem os estímulos ao desempenho das tarefas que nos confiaste. Alguns nos inclinam ao pessimismo. Entretanto, outros muitos nos estendem cooperação e esperança, encorajamento e carinho. Das mãos de alguns, recebemos obstáculos que nos alarmam por momentos. No entanto, de muitos outros recebemos consolo e incentivo, apreço e aprovação, para muito tempo nas trilhas do cotidiano. Quando a nuvem da aprovação nos alcance, induze-nos a buscar, com humildade, o socorro dos corações que se nos fazem doadores da paz e da segurança, de que todos necessitamos para viver, segundo os teus desígnios. Senhor, haja o que houver da parte de alguns, para que se nos enfraqueçam as energias na estrada do próprio aperfeiçoamento. Auxilia-nos a procurar o concurso dos outros, com aceitação de nossa pequenez, para que não nos faltem as oportunidades de serviço e aprimoramento, aprendizado e renovação, hoje e sempre. Assim seja. Realmente muito linda e muito profunda. Muito. Porque eu estava nessa separação que eu estava fazendo, eu fiz até eu fui fazer um destaca-texto com 3 cores, na verdade. Eu joguei o amarelo, o azul e joguei o verde. Né? E nessa questão que eu fiz, eu coloco essa divisão, e que ela coloca assim, de outros, né? Por exemplo, de alguns outros e de muitos outros. Né? Então, e também que, na verdade, a gente às vezes vê muito mais as dificuldades que alguém nos cria, mas esquece as tantas facilidades que tantos outros nos colocam, não é isso? Sim. É interessante, muito, muito interessante mesmo essa dicotomia, como você bem disse no começo, né? Porque muitas vezes a gente observa o outro, a gente observa o próximo, mas às vezes a gente tem a dificuldade, porque pensa, todos nós, cada um de nós somos um universo à parte, né? E às vezes a gente tem dificuldade até de lidar com nós mesmos. Imagina quando a gente entra em contato com o outro, e principalmente aquele outro que às vezes nos fere sem perceber, né? Então é interessante a gente fazer essa reflexão
E eu fui lá no Livro dos Espíritos para dar uma olhada, porque eu falei, olha, acho que eu tenho umas questões que falam sobre isso. Aí eu achei lá na Lei de Sociedade, que está na parte 3 do Livro dos Espíritos. O que eu gosto de você, Vô, que você não vai só, né? Você vai na base. Tem que ir na base sempre. E eu fiz umas reflexões interessantes lá, a partir da questão 766, que o codificador vai questionar para os espíritos. Bom, então a vida social, né, essa forma de sociedade que a gente vive, é natural? Né? Então, é uma lei natural, é uma lei divina essa sociedade que a gente vive? Porque pensa só, acho que seria talvez muito agradável, talvez, viver como um eremita, por exemplo. Até que na 767 ele pergunta, ó, esse isolamento absoluto é contrário à lei natural. Então os espíritos vão falar assim, olha, a vida social certamente é natural, certo? Então, Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, olha só a profundidade disso. Nós fomos criados para que nós possamos viver dentro de um conjunto, né, de pessoas sobre lei, um conjunto de leis, né? Sim. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, todos esses recursos que a providência divina nos oferece não é só pra gente, não é? Porque aí a gente lembra da importância da multiplicação de tudo isso, da multiplicação dos nossos talentos, dar fluxo nesses recursos que a gente recebe, né? Então não faria sentido, talvez, a gente estar aqui sozinho, né? Sim. É muito fácil, né, a gente viver, fala assim, eu vou viver longe de tudo e de todos. Você não tem o embate, você não tem o choque, você não tem o atrito. E como que a gente vai evoluir se não for com atrito? Porque se você fica num lugar fechado, sozinho, você não tem o outro para te incomodar. Você não tem o outro para testar a sua paciência, para testar a sua benevolência, para testar a tua evolução. Você fica ali parado. Uhum. Então, exatamente. Ficar no alto do morro, do monte, orando pela paz mundial, é lindo, maravilhoso, mas qual a prática disso? Uhum. É importante dosar também, é importante colocar mãos à obra, né? E é justamente Sim. o que Cristo trouxe para nós, né? Ele trouxe essa importância do trabalhar. Estou a serviço de meu Pai, né? Ele sempre, inclusive eu acho interessante, esses dias a gente estava discutindo isso, eu não lembro onde, se foi no Miudinho, se foi em outro grupo de estudo, aquela questão do trabalhar no sábado, né? Que os Sim. fariseus, eles ficavam indignados de Jesus estar trabalhando no sábado, porque era um dia santo, né? Foi onde que, no 7º dia, foi onde Deus descansou, né? Se Deus estava descansando, quiçá a gente, né? Então vamos descansar. E Jesus curava no dia de sábado. Né? Tem até uma passagem naquele seriado The Chosen, acho que é lá que... Já ouviu falar? Não conheço. Os Escolhidos. O Lucas, que comentou com o Vitor, é um seriado, depois você conversa com o Vitor e te explica direitinho. Uhum. Mas tem uma passagem muito interessante, que eu assisti um pedaço, não assisti os episódios inteiros, e que os judeus, os fariseus vão até Roma para denunciar que eles estavam trabalhando no sábado e que eles não estavam recolhendo o imposto do peixe também, entendeu? Não só as curas que Jesus fazia, mas foram denunciar que eles estavam pescando no sábado e não estavam recolhendo o imposto. Então, na verdade, eles não estavam preocupados efetivamente com o recolhimento do imposto, porque eles também não gostavam do imposto. Uhum. Eles estavam, na verdade, denunciando que eles estavam trabalhando no sábado. Sim. Interessante, eu não sabia disso. É legal saber. É interessante essa série que eles fizeram aí. Depois eu vou falar para o Vitor, ele te passa. O Lucas Gabriel que passou para ele. É interessante isso, viu? Combinado. Essas séries são muito boas. Então a gente reflete justamente sobre a importância desse nosso viver com o outro. Por mais que seja difícil, por mais que tenha atritos, igual você bem pontuou anteriormente, né? E aí na questão seguinte, é justamente isso que a gente estava falando agora. Então esse isolamento absoluto, né, ele é contrário à lei natural? Os espíritos respondem sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Aí esse é o segredo. É a parte final da resposta aqui, ó, ajudando-se mutuamente.
né? Por que, então, essa importância toda de nós vivermos em sociedade, de a gente sempre estar junto, né, com as relações que, igual a Meimei fala na mensagem, né? Aqueles que nos inclinam ao pessimismo e aqueles que nos tendem a mão à cooperação e esperança. Por que, que a gente tem que conviver com essas pessoas dentro dessa dicotomia? Para a gente se ajudar. Né? Sim. Justo? E não é só para você viver em sociedade apenas então somente para tirar vantagem da sociedade, mas ser um elemento de ligação, um elo de ligação. Da mesma forma que eu ajudo e eu sou ajudado. Exato. É uma relação, é uma via de mão dupla. Exatamente. Não é para conviver em sociedade só para tirar todas as benesses que a sociedade me faz, pode produzir, e eu ficar só absorvendo, só absorvendo. É o momento de eu fluir como o rio, né? Senão eu fico parado. Aí lembrei daquela questão do Mar Morto e o Mar da Galileia. Sim, exatamente. O Mar Morto só recebe as águas, e o Mar da Galileia dá fluxo nas águas, né? Por isso que Sim. ele é tão cheio de vida. O Mar Morto acumula aquela salinidade muito alta e nem micro-organismo, nem aquelas bactérias mais resistentes, elas conseguem sobreviver no Mar Morto, né? Então Sim. a gente vê que não tem vida. Tudo que estagna, tudo que está parado, tudo que concentra, falta vida, né? É interessante, Luiz, porque eu estou lembrando de uma reflexão que eu estava até comentando aqui no Geo de segunda-feira. Antes de você, o Vitor entrou aqui pela conta aprendiz e ele está dizendo aqui, Vitor, The Chosen é muito bom. Os 3 primeiros episódios não estão de acordo com a passagem do Evangelho. Servem principalmente para uma introdução dos personagens, embora tenha umas passagens, ele não concluiu, depois ele deve concluir. E é no Netflix que tem? Onde? Não é no Netflix, é num... É um aplicativo próprio, alguma... entendi. Mas ele te passa depois, depois... Certo, combinado. Fechou. Então eu fiz uma reflexão esses tempos que eu estava até comentando no Geo de segunda-feira, né, no grupo estudo que a gente tem aqui. Uma das maiores lições, uma das maiores oportunidades que me marcaram na minha vida veio ano passado através de um primo meu, que ele não tem, assim, uma vivência religiosa, ele não... Enfim, mas eu também não levo isso muito em consideração. Eu gosto das experiências que as pessoas proporcionam, independente da crença, independente do que for. Aí eu fui lá para Goiânia, ano passado, fiquei uma semana lá com ele, porque ele tem a mesma formação que eu, ele tem uma empresa lá. E eu fiquei uma semana lá com ele, e ele por ser chefe, né, por ser diretor dessa empresa, uma empresa de pequeno porte, eu fiquei a semana inteira lá e direto ele me chamava lá na sala dele, ficava o dia inteiro lá conversando comigo e me explicando e entrando em contato com um conhecido dele para eu conversar, para eu adquirir experiência na área, né? E ele estava deixando de fazer um tanto de coisa que ele tinha para fazer para me atender, para me ajudar. E eu fui ficando muito sem jeito com aquilo, sabe? Eu fiquei assim, Sim. Nossa... Incomoda, né? Incomoda, sabe? Incomoda no sentido de assim, nossa... A pessoa está abrindo mão do trabalho dela, da empresa dela, para estar me ajudando. Né? Às vezes a gente tem dificuldade nesse recebimento. E aí no último dia, eu lembro que eu virei para ele e falei, primo, eu não sei nem como agradecer. Não sei nem como agradecer, porque aí eu falei para ele, né, que eu estava vendo aquele sacrifício dele ali, dos afazeres, de uma conversa com um funcionário, o funcionário chamava ele, não, peraí, estou conversando aqui e tudo mais. E eu fiquei muito impressionado, né, com essa disposição dele. E aí no final ele me contou, ele falou assim, olha, na época que eu estava fazendo faculdade, eu saí de Goiânia e fui para Brasília fazer faculdade. E lá... No começo foi muito difícil para mim, eu não tinha onde morar direito, não tinha o que comer direito. E uma amiga da família me acolheu e eu fiquei morando meses e meses na casa dessa amiga da família que eu nem conhecia e ela me proporcionava tudo. Tudo que eu precisei para aquele começo, para eu me estabilizar lá em Brasília, eu consegui. Então, a gente recebe ajudas na vida... E não necessariamente, às vezes não tem como a gente recompensar, a gente proporcionar
um retorno à pessoa que nos ajuda, mas a gente volta para uma outra. Porque a gente recebe essa ajuda de uma pessoa, a gente recebe esses recursos, mas essa pessoa recebeu de alguém também. Então vem tudo desse Sim. universo, vem tudo dessas bênçãos divinas e que a gente tem a oportunidade de fazer para o próximo. E quando você faz... É muito aquele filme Corrente do Bem, que você conhece, né? É isso que eu ia falar. Exato, Sim. exatamente. É a questão do ato da gentileza, que eu sempre falo. A gentileza, se a gente... Eu costumo fazer quando eu faço algumas palestras envolvendo algum tema nesse tipo, eu falo que nós, como espíritas, temos que ser como os escoteiros. Sempre alerta, né, com o vigiai e orai, e fazer uma boa ação por dia. A boa ação nossa não precisa ajudar uma velhinha a atravessar a rua, como, né, o costumeiramente falo dos escoteiros. Mas se a gente fizer um ato de gentileza por dia, é uma meta, uma gentileza por dia, não importa se é na sua casa, na rua, onde você estiver, e desinteressadamente. Porque quando a gente faz um ato de gentileza, eu vejo às vezes no trânsito, quando você dá lugar para uma pessoa que está querendo sair da vaga, e um monte de carros passando, ele dando a seta ali, ninguém dá uma chance, quando você, né, permite que aquela pessoa saia, ele fica tão agradecido que parece que você fez um favor enorme para ele. Exato. E uma simples gentileza que a gente pode fazer. E ele se sente tocado, na primeira oportunidade ele vai fazer a mesma coisa para outro. Exatamente. E são ações, são fatos que não dá para fazer se a gente não viver dentro de uma sociedade, se a gente não viver em contato com o próximo. Né? Então é esse o objetivo, é esse a questão. Né? É esse viver junto. Né? Porque às vezes... Não, pode falar. Pode falar. Não, às vezes essa pessoa que você deixou ela sair da vaga dela, às vezes ela teve um dia muito estressante no trabalho e ela ia chegar em casa e ia descontar tudo. E aí aquele simples gesto fraternal, aquela simples gentileza, né? Às vezes já dilui todo aquele sentimento, toda aquela emoção, né? E a gente também não sabe, né, Vão, como que as pessoas estão, porque às vezes as pessoas são ríspidas com a gente, são mal educadas, são grossas. Você não sabe o dia que a pessoa teve, né? Então a gente tem que também se colocar no lugar do outro. Eu lembro, eu tive uma situação muito peculiar com uma prima, um primo meu, que meu primo ele está com problema renal e estava para conseguir um transplante de rim, né? E aí ele chegou, estava para ir para São Paulo fazer o transplante e tudo mais. Estava tudo certo para ir, quando chegou lá não deu certo, porque o rim tinha um problema, então ele perdeu a viagem. E quando um outro parente nosso, que é médico, foi ligar para ele para saber, ele ficou muito bravo com a minha prima, que falou que ela fofoqueira, foi falar, não sei o quê. Falei, olha, você tem que se colocar no lugar dele. Primeiro, ele está numa situação que tem que passar por uma situação dessa, de uma cirurgia. Ele já está com problema renal, passar por uma cirurgia. Vai até para São Paulo para fazer, de Araraquara para São Paulo para fazer a cirurgia. Chega lá, não consegue. Toda a cabeça dele, imagina como é que estaria pensando, vou fazer uma cirurgia numa época de pandemia e tudo mais. Então, falei, olha, releva o que o seu irmão falou, que ele falou para você, porque ele devia estar a mil, agoniado, né? Então, não considere isso que ele falou. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro para saber como o outro está, porque, de repente, ele está reagindo de uma forma que, se fosse a gente, como que a gente estaria, né? Sim, exatamente. Então, esse julgamento que a gente faz, né, a gente não sabe o contexto, a gente não está ali na situação do outro, a gente não tem a vivência do outro, né, para fazer aquele julgamento, para fazer para julgar mesmo dessa forma. E ele termina falando, dentro da lei de sociedade, na questão 768, Kardec pergunta o seguinte: então, o homem, buscando a sociedade, então, porque na questão anterior fala que ele busca a sociedade por instinto. Então, essa busca por instinto pela sociedade, ela obedece um sentimento pessoal ou também tem um sentimento e uma finalidade providencial? Ou seja, ele busca essa sociedade porque ele quer um sentimento que ele tem ali, ou é porque tem uma finalidade divina? Né? Aí os espíritos respondem: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades.
Então olha que interessante aqui quando a gente vai refletir sobre isso. Ele não possui todas as faculdades, mas como que ele alcança todas essas faculdades? No contato com o outro. Tanto com os outros. No contato Sim. com o outro. Então a gente Porque nós mesmos. Exato. Porque nós mesmos, se a gente fosse pegar, por exemplo, você tem a tua área de atuação, eu tenho minha área de atuação, mas se todo mundo fosse o que você é, né? Não... Exato. Imagina... É como, por exemplo, o médico é importante? Sim, o médico é super importante. Mas, se não tiver um lixeiro para recolher o lixo, sim. Se todo mundo fosse médico, quem recolheria o lixo? Quem cuidaria disso? Quem cuidaria daquilo outro? Quem faria quantas coisas, né? Então, todas as profissões são importantes e todos os demais são importantes, de uma forma única, né? Isso me lembra, Luísio, uma das minhas mensagens favoritas minhas mensagens favoritas de todas, praticamente, que chama Tua Obra, que está lá no Palavra de Vida Eterna, capítulo 82. Eu gravo ela porque é uma das minhas favoritas. Que... Parece a 459 é 911, né? Exato, tipo essa, exatamente. E aí lá Emmanuel traz pra gente o papel fundamental de cada um, que a cada um compete tua obra, né? Ele comenta esse trecho lá da carta de Paulo, não lembro pra quem agora, de cabeça. Então, Emmanuel traz pra gente a importância, então, dessa diversidade, né? Dessa diversidade não só no âmbito profissional, mas no âmbito de personalidades mesmo das pessoas. Então tem um que vai ser mais... um vai ter uma paciência mais desenvolvida, o outro vai ser mais enérgico, o outro vai ser mais calmo, né? Aí às vezes a gente olha e julga o outro de base no que a gente é. E isso é muito complicado. Né? Eu digo por mim, porque às vezes eu tenho dificuldade com pessoas muito agitadas e muito elétricas e não sei o quê, porque eu tendo a ser só um pouquinho assim mais calmo, né? Apesar da ansiedade por dentro, mas por fora eu tô aparentemente calmo, né? Então essa diversidade é importante porque a gente vai aprimorando essas nossas vivências, essas nossas virtudes, né? A gente vai olhando as imperfeições, a gente olha a imperfeição do próximo e fala assim, opa, tem imperfeição lá? Tem. Mas aí cai na indulgência. Então, ó, vou abrandar aqui, mas vamos olhar para dentro de mim também. São Luís fala lá no item da indulgência no Evangelho, né? Fala, ó, sim, observe a imperfeição do outro, mas olha dentro de você também. Então, porque senão vai na trave e no argueiro, né? Exato. Vai na mesma questão da trave e do argueiro. Exatamente. Então, através até quando o outro está fazendo atrocidades, às vezes eu tenho oportunidade de olhar e falar assim, e dentro de mim? E se eu estivesse no lugar onde ele está agora? O que eu estava fazendo? Né? São reflexões muito profundas que dá para a gente fazer diante disso. Tem uma questão lá no Consolador, 63, 64, não lembro, que é interessante que o Emmanuel, eles questionam assim, fala assim, bom, mas se eles falam para não julgar, né? Como é que eu vou discernir ali? Aí o Emmanuel fala, julgar cabe a Deus. Agora, discernir o bem e o mal, todo mundo. Mas uma coisa é você discernir, outra coisa é você julgar. Né? Mesmo porque quando a gente aponta um dedo, né, acreditado, né? Tem 3 outros apontando pra gente. Tem 3 outros apontando pra gente, exatamente. E aquela mesma passagem de Jesus, né? Que ele nunca errou, que atire a primeira pedra. Que atire a primeira pedra. E todo mundo foi largando a pedra em um por um. Eu falo essas questões do Evangelho, a grande mote é assim, a gente falar dessa passagem do Evangelho é fácil. Ah, Jesus, na passagem da mulher adúltera, falou isso, tal. Mas, e como eu agiria? Exato. Naquela situação? Vai colocar em prática? Não exatamente, eu vou me transportar para aquela época. Não, se transporta para hoje. Traz o Evangelho de lá atrás, de 2000 anos para hoje. O julgamento que você faz do seu semelhante, da pessoa que você convive, não é? Exatamente. É aí que é a grande questão. E eu falo, Vão, é o seguinte, a gente que acaba tendo a responsabilidade de falar, como a gente está falando aqui, ou seja numa palestra, ou seja numa live, onde for, a responsabilidade nossa aumenta. Porque aí, se você já não pode mais alegar ignorância depois que você leu, depois que você falou, meu filho, aí não tem mais jeito. Você se vincula àquilo que você falou. Sim. Então é muito bonito, o Aloysio e o Vitor estão falando aqui, nossa, do Evangelho. E a prática? A prática, onde fica a prática? É. Exatamente.
Então, quando a gente pensa sobre o colocar em prática, a gente só consegue colocar através do outro. Mas às vezes a gente pensa, já que a gente vai colocar, tentar olhar nesse ponto de vista da prática, agora vamos pensar. Aí a gente pensa assim, nossa, mas o fulano, o ciclano, sabe, lá no meu ambiente de trabalho, nossa, dá muito trabalho aquela pessoa, não aguento ela. Nossa, mas aqui dentro de casa, essa pessoa tá me irritando e eu não consigo conviver. Mas por que que essas pessoas cruzaram o nosso caminho, então? Por que que elas estão Sim, entravando nossos passos? Por que Deus permite que tais pessoas cruzem o nosso caminho? Aí tem uma mensagem que eu gosto muito, que está lá no livro Luz no Lar, do Emmanuel, que chama Professores Diferentes. Essa mensagem, ela é meio rodada por aí nos meios espíritas. Você conhece ela? Professores não Diferentes. conheço. Eu fiz Manda uns... para mim depois. Vou mandar. Ela é meio grande, aí eu fiz uns recortes aqui, que o Emmanuel fala o seguinte. Muitos reclamam trabalho, lecionando-te paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Aos que te escandalizam incessantemente, adestrando-se em piedade, e aqueles que te golpeiam a alma com lâminas invisíveis da ingratidão, para que aprendas a perdoar. Então, olha só, que o Emmanuel também faz essa dicotomia aqui no meio. Ó. Muitos reclamam trabalho, mas é para que Sim, você desenvolva sua paciência. Outros te ferem a sensibilidade, mas é para você saber renunciar e resignar. Aqueles que te escandalizam, é para você aprender a ser piedoso. E aqueles que te golpeiam a alma com ingratidão, é para que você aprenda a perdoar. Né? Então, é é tudo isso isso que a mesmo. gente está comentando aqui. Né? E a questão do relacionamento profissional, eu tenho uma experiência muito particular. Eu trabalhava numa determinada empresa e muito tempo, e eu tinha uma pessoa que era meio que complicada no meu relacionamento com ela, né? Uhum. E então era uma situação extremamente complexa. Bom, eu saí dessa empresa, fui trabalhar numa outra cidade, que São Carlos, né? Num outro ambiente de trabalho, num outro local, e você não encontra uma pessoa com a mesma característica, com as mesmas situações, até que acontece? Você consegue trabalhar, quando eu venci dentro de mim aquele problema, aquilo parou de ser um problema. Uhum. Então, não era exatamente aquela pessoa, a pessoa era apenas e tão somente a minha reflexão do que eu era. A gente talvez não tinha um bom relacionamento, porque talvez ela refletisse algo que eu não gostava em mim, ou alguma situação que me incomodava na atitude dela. Eu mudei de local, uma outra pessoa, e encontrei a mesma situação. E aí eu falei, nossa, parece perseguição. Não, aí que eu fui trabalhando a situação. Somos excelentes amigos hoje, até hoje, né? Então, não é a pessoa, mas aquela situação que te força a mudar o seu comportamento. A pessoa está ali na tua vida para você modificar, não está ali por acaso. Uhum. Meu amigo, feliz de você que conseguiu enxergar isso e conseguiu mudar isso principalmente. Né? Porque quantas vezes, em outras situações, às vezes a gente ainda bate, dá muito murro na ponta de faca. E a gente reclama daquela pessoa, e a gente encontra outra com a mesma coisa, e a gente encontra outra e reclama de todas. Aí uma hora a gente vai parar para analisar, falar assim, uai, bem mineiro mesmo, né? Uai, problema quem que é, será? Será que o problema está no outro? Ou será que o problema está em mim? Eu gosto, o Thiago Cardoso, né? Nosso amigo aqui de Berlândia. Um Sim, dia a gente estava no grupo de estudo aqui, ele fez uma reflexão interessante. Se nós agora, tivéssemos oportunidade durante o sono de hoje, nosso mentor chegar em nós e falar assim, olha, você está trabalhando, estamos gostando demais do seu trabalho, com coisa que o mentor vai falar isso pra gente para inflar nosso ego, né? Olha, você ganhou uma noite de passeio em Júpiter, vamos agora? Agora é a hora, porque senão não pode perder tempo não, porque lá passa 9 horas e aqui passa 24, então a gente tem que correr. Então vamos, leva a gente para Júpiter. Chegando lá em Júpiter, a gente, na nossa imperfeição, ainda começa lá e maravilhado com toda aquela sociedade, com toda aquela mundo diferente, né? E aí, chegando lá, a gente começa a olhar as relações, né? Aí, vamos supor que a gente consiga... Porque lá, provavelmente, eles não devem nem falar, eles devem conversar por pensamento, né? E a gente, de alguma forma, consegue captar e entender o que eles estão falando. Aí a gente...
nossa, mas que estranho esse jeito que eles falam, né? Que estranho esse jeito que eles vivem, que estranho esse jeito. E a gente começa a botar defeito em tudo. Né? Aí a gente começa a botar defeito. Então, se a gente fosse agora transportado, se a gente tivesse a oportunidade de ser levado para um planeta feliz, a gente ia colocar defeito nas coisas. Por quê? Com Porque certeza. será que o defeito está nas coisas ou será que o defeito está... Tá muita paz aqui nesse paraíso, né? Exato. Tá tão paz que tá irritante isso aqui. Né? É verdade, é bom. Ô, bom, só para lembrar você que a gente tinha combinado quando desse faltando 15 minutos para a gente estar sabendo, mas só para Ó, você saber, nossa, né? tá. Porque outro dia eu fiz uma live com o Anderson, que vai estar aqui conosco amanhã, e deu 1h04, não deu problema nenhum. Outro dia eu estava fazendo com a Flávia e de repente começou a pingar lá. 29, 30, 29, 28, 27, Gente. contagem regressiva. Então só estou falando que a gente já Não, deu uns 15 aí tranquilo. só para Gente, eu a tá gente. parecendo. Tá passando muito rápido. Muito rápido. É. É... Mas deu para a gente ver, porque muitos amigos aí que estão aqui conosco não te conheciam. E, Uhum. gente, vocês viram o que é o conhecimento do menino. Menino não é o Ixi. menino, outro Vitor. O Vitor, a gente passa uma mensagem para ele, ele não fica só na mensagem, ele vai muito além, vai buscar a base, a sustentação, e olha, você fica tranquilo, né? Ixi, isso aí eu aprendi tudo com os mestres aqui Uberlândia aqui e tento. O negócio é a gente buscar. Ó, segredo. Vou dar meu segredo aqui, porque não é segredo nenhum. Você pega a mensagem, pega a essência dela, as palavras-chave, aí você vai lá na Bíblia do Caminho. Bíblia do Caminho, para mim, é o melhor Sim, site espírita que tem de referência. Aí eu vou lá, Bíblia do Caminho, índice temático. Aí eu procuro a palavrinha lá, parece que é tanto de mensagem já. Falei, não. Mas essa mensagem de hoje da Bebê em específico, ontem à noite eu estava no Facebook e aí teve uma postagem do NEP que era essa mensagem do livro dos... Era essa questão do livro dos Espíritos, a 766. Falei, olha, isso aqui dá para usar amanhã, porque cabe muito na mensagem que a Luiz me mandou. Aí eu fui pegar o livro dos Espíritos e comecei a ler. Então, foi o acaso dessa vez, né? Mas outra coisa totalmente diferente é como a gente está falando, é vivenciar isso, né? Por isso que eu estou aqui tentando sempre falar, porque meus ouvidos estão mais perto. Então a gente, acho que vai ter uma hora que eu vou cansar tanto de falar, que eu vou olhar e falar assim, não tem outro jeito não sei vivenciar isso, né? Então, aí o Emmanuel vai terminar a mensagem falando o seguinte: hoje ainda são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos, ou os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e por isso é imperioso que te armes de amor para a luta íntima. Ainda mesmo em lágrimas, lê, sem revolta, no livro do coração, as páginas de dor que te imponham, ofertando-lhes por respostas as equações do amor puro, em forma de tolerância e bondade, auxílio e compreensão. Então, Emmanuel vem aqui, fecha essa mensagem com chave de ouro, falando dessa nossa convivência com o próximo, que apesar de ser muito difícil, a maioria das vezes, que é esse fortalecimento moral. Essa é a gente dando os nutrientes necessários para que essas plantinhas das virtudes do nosso coração, elas se desenvolvam, né, em árvores majestosas um dia, né? Então, é interessante quando a gente vai refletindo sobre tudo isso, porque esse amor puro, como Emmanuel nos traz, né, que vem em forma de tolerância, que vem em forma de bondade, auxílio e compreensão, porque eu acho que a gente ainda não está muito longe de conseguir exercer um amor sublime de forma plena, é aos poucos que ele vai se desenvolvendo, é aos poucos que ele vai aparecendo, né? perfeito, né, Vão? Muito, muito, muito claro. Sim. Claro, objetivo e pontual, né? Emmanuel, eu falo, ele tem um conhecimento assim tão amplo, vasto, e tem coisas que ele é tão simples e objetivo, e tem coisas que você precisa até de um dicionário para conseguir, né? Uhum. Para conseguir decifrar as passagens que ele coloca. André Luiz também, naquelas obras científicas, a gente fica assim meio que perdidos, né? Sem um dicionário para nos dar a Exato. base, principalmente na parte da ciência, né? Exato. E Aloysio, para finalizar mesmo, eu gostaria de deixar levantar uma reflexão aqui para a gente fazer.
Porque a gente está falando sempre do convívio da sociedade, que o outro é difícil, que o outro é aquilo, que o outro nos traz, nos entrava o caminho. Mas aí eu trouxe uma frase do Chico que eu gosto muito, do Chico Xavier, que ele nos fala: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se eu fosse o ofensor. Magoar alguém é terrível. Então, vamos levantar essa reflexão. E quando somos nós que entravamos o caminho do outro? E quando somos nós que censuramos ou que levamos o outro ao pessimismo? Porque acontece. Como dizem hoje em dia, né? A gente não é esse alecrim dourado que nasceu no campo, não. A gente ainda é imperfeito. Temos essas nossas imperfeições, carregamos elas nos nossos corações e a gente tem dificuldade com essa convivência ainda. A gente também, às vezes a gente não está vendo aqui porque o nosso ponto de vista, às vezes a gente está achando que a gente está levando a vida da maneira exata, da maneira certa, mas às vezes o outro está tendo dificuldade comigo, eu estou colocando uma pedra no caminho do outro. Sim. Né? Então, é uma reflexão interessante para a gente se fazer. É verdade, Ju. É verdade, sim. Porque antes sermos nós quem recebemos do que como fazemos alguma coisa de mal. Sim, exatamente. O último trecho que eu trouxe aqui, eu copiei um trecho da própria mensagem da Meimei que a gente leu aqui agora para fazer uma reflexão final. Da minha parte, pelo menos, se você puder complementar depois também. Quando ela fala o seguinte: auxilia-nos a procurar o concurso dos outros com aceitação de nossa pequenez, para que não nos faltem as oportunidades de serviço e aprimoramento, aprendizado e renovação, hoje e sempre. Então, qual que é a maior caridade que Deus dá pra gente, né? Qual que é a maior oportunidade que Deus nos ofereceu? É a nossa vida, são os recursos, mas qual que é a maior caridade? É de que nós podemos servir, nós podemos dar fluxo, como a gente falou lá no começo da live. Então, todos esses recursos, a vida que Ele nos deu, o corpo que Ele nos deu temporariamente, a saúde, o tempo, né? Não vou nem entrar no âmbito material, não, nem no financeiro. Né? Então, tudo isso é a oportunidade que a gente tem de ser útil ao próximo, né? Em sua criação. Então Deus está dando essa oportunidade para que a gente ajude dentro da criação dele, ajudando, consolando, vivenciando os ensinamentos do Cristo, né? Então, que a gente possa aceitar essa ajuda, porque é um dando a mão para o outro, como diz lá no Livro dos Espíritos, nós crescemos juntos, né? Então é a gente ajudando, mas a gente também tendo a humildade de ser ajudado. Porque Jesus, quando ele veio, ele podia muito bem ter feito tudo sozinho. E eu acho que seria muito mais tranquilo para ele ter feito tudo sozinho. Mas ou não. ter trazido também espíritos luminares já altamente evoluídos para a sua jornada. Exatamente. Ele podia pegar os espíritos lá de Júpiter, os 12 ali, vão lá comigo. Mas não. Ele recorreu a 12 discípulos mais próximos para acompanhar os passos, né? E no momento de sacrifício, no momento do Calvário, apenas um deles estava do lado, que era João, né? O outro renegou 3 vezes, o outro traiu ele, o outro foi o que entregou ele, né? Mas Jesus, ele confiou. E eu duvido muito que ele se arrependeu dessa confiança. E eu até me emociono aqui quando você falou dessa traiu, ele falou assim: quando chega até Jesus, o Judas chega a Jesus e fala: amigo, aqui viestes. Nossa, essa palavra, amigo, né? É muito tocante essa passagem. Amigo, aqui viestes, né? Sim. Então, é receber também essa mão, é saber que nós estamos numa escada evolutiva, moral e intelectual, que sempre tem muitos espíritos superiores a nós que já passaram por vivências parecidas, já adquiriram as virtudes que a gente está almejando agora. Mas também tem muitos irmãos ainda mergulhados em situações mais complexas que as nossas. Então é a gente tendo a oportunidade de estender a mão para eles, enquanto esses espíritos superiores estão estendendo a mão a nós. E todo mundo vai se puxando, né? Vai naquela escadinha um puxando o outro, assim que a gente vai subindo.
Então a convivência Isso com o aí. próximo, por mais dificultosa que seja, ela é de extrema importância. Então que a gente sempre possa lembrar quando está muito difícil uma convivência, quando está muito complicado mesmo, né? Claro que dentro dos limites, não de uma, não entrando aqui no âmbito de violência doméstica nem nada do tipo, porque esses são casos que aí sim tem que ter uma denúncia, tem que ter as atitudes cabíveis, né? Porque Jesus pediu a resignação e renúncia. Jesus não pediu para a gente apanhar assim de graça, sem um sacrifício útil, né? Então, é a gente recorrer a essa oração, é a gente recorrer a essa força na fé, tendo paciência, tolerância, para que a gente consiga lembrar que o próximo também é um irmão em evolução como eu. Exatamente. Bom, tá faltando 3 minutos aqui e a gente combinou de fazer uma prece de encerramento, né? E eu queria, de antemão, já agradecer imensamente a sua valiosíssima colaboração, a sua participação, sempre com conhecimentos profundos. Eu gostaria até de te convidar, Vão, para que você, se tivesse um tempo, começasse a pensar também de trazer algumas reflexões, partir para junto com o pessoal, não, claro, fazer um desafio para você, a gente sabe que você está cheio de atividades e compromissos, mas você pensar, de repente, um dia na semana, 2 dias na semana, pelo seu perfil do Instagram, sabe? Você tem bastante conhecimento e você poderia fazer, né? Fazer umas lives desse tipo também, que seria realmente muito produtivo e muito gratificante. Antes de começar, eu Agradeço. estava pensando exatamente isso. Eu falei, gente, e se eu começasse a fazer umas lives esporadicamente, assim, ó, uma vez na semana, 2 vezes? Acho que foi intuição. Ó, não sei como é que são os seus sábados e domingos, mas o pessoal que já terminaram os desafios estão fazendo tudo de segunda a sexta. Então, muita gente no sábado e domingo fica pouca gente. Então, se você tiver, às vezes, uma oportunidade, um sábado à tarde, um domingo à tarde, né? Nós estamos divulgando o horário das nossas lives, né? Você se encaixa num horário desse, pega aí, meia hora, 40 minutos, tá? Muito e eu só bom. vou para a prece já, Vitor, porque antes que termine aqui, minha preocupação é que encerre aqui e não dê tempo. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Amanhã nós vamos estar aqui com o Anderson, do Gurizada Espírita, lá do Rio Grande do Sul. Bate! Então eu convido a todos para ficar numa posição confortável, levar o nosso pensamento a Jesus, o nosso grande e amado Mestre, agradecendo a Ele pela oportunidade que tivemos dessas reflexões tão oportunas, rogando que cada um desses corações que estiveram conosco, encarnados e desencarnados, que depois também forem assistir essa live, possam ser abençoados e que a mão amiga do Mestre possa agasalhar o coração de cada um que aqui esteve junto conosco. Gratidão, Senhor, pela oportunidade desta reunião. Abençoe a cada um de nós, abençoe o nosso querido Vitor Von, pela oportunidade que ele nos deu dos seus conhecimentos, e que o Mestre nos proteja e abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Agradeço imensamente o convite por estar aqui compartilhando essas reflexões e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Perfeito, Von. Um abraço, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Pensa com carinho nessa questão. Quem sabe, né? Você vem mais um para agregar o nosso time. E agradeço demais o convite. Gente, brigadão. Um beijo para vocês. Boa fim de semana para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Até mais. Tchau, tchau, gente.